Fala galera, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Espero que sim. Eu estou bem. Já estou com saudade de vocês, mas vamos lá. Hoje nós temos uma atividade muito bacana, que é a leitura daquela parábola que eu citei na semana passada. Então, vem comigo, vamos analisar essa parábola direto da Bíblia. Vamos então analisar aqui a parábola do bom samaritano. Estamos usando a Bíblia de Jerusalém, da Paulus, e aqui nós estamos no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 até o 35. Acompanhe comigo. O grande mandamento. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui a gente já nota uma provocação de um legista para com Jesus. Mas quem é esse legista? Esse legista é, na verdade, um doutor da lei. Os doutores da lei fazem parte de um grupo dos judeus da época que são conhecidos como fariseus. Os fariseus viviam separados para se aprofundarem no estudo da palavra de Deus. Por isso, esse legista se levantou e disse para experimentar Jesus, para ver se Jesus tinha o conhecimento da lei. Então ele diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, diante dessa pergunta, responde, aí no versículo 26. Ele disse: Que está escrito na lei? Então aqui a gente observa que Jesus não responde de imediato à pergunta do doutor da lei, do legista. Jesus, na verdade, devolve uma outra pergunta. Ele indaga o legista, o mestre da lei: o que está escrito na lei? Como lês? Então, como é que você interpreta, como é que você lê a palavra de Deus, a lei de Deus, o mandamento que Deus deu a Moisés? Então o fariseu, o legista, responde no versículo 27. Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Aqui, o doutor da lei retira dos livros do Pentateuco, do Deuteronômio e dos Levíticos, Deuteronômio 6, versículo 5, e Levíticos 19, versículo 18. Esse ensinamento: amar a Deus acima de tudo, amar a Deus acima de qualquer coisa, e em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Então, diante dessa resposta do doutor da lei, no versículo 28, a gente tem a continuação. Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Portanto, Jesus, na verdade, não responde à questão. Jesus joga de volta a questão para o doutor da lei e ele simplesmente afirma: você respondeu muito bem. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo e você viverá. Você respondeu bem, mas aqui a novidade de Jesus já começa a aparecer, né? Respondeu corretamente, faze isso e viverás. Jesus está dando um reforço na ação, no fazer, ou seja, não temos somente que compreender a lei, não temos somente que saber a lei, mas nós temos que, acima de tudo, praticar essa lei, fazer com que a lei esteja na nossa vida, no nosso dia a dia. E agora a gente entra propriamente na parábola do bom samaritano, aqui no versículo 29. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote,
viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aqui, então, a gente vê como Jesus contou essa parábola do bom samaritano. O que Jesus quer realmente nos mostrar? Eu particularmente acho muito interessante como Jesus, ele usou, não é, alguns personagens aqui que são muito simbólicos. Se você observar, Jesus começa usando um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Ou seja, Jesus traz um judeu de Jerusalém, né? Jesus traz um judeu de Jerusalém que acaba entrando em apuros, acaba sendo espancado, assaltado, né? Foi quase morto aí, semi-morto, ou seja, ficou inconsciente, perdeu a noção, ficou inconsciente de tanto que apanhou. Mas aí casualmente descia por esse caminho quem? Um sacerdote. Olha só que figura interessante. Descia um sacerdote. Um sacerdote é um representante de Deus na terra. Um sacerdote é um padre, é um pastor, é um rabino, ou seja, alguém que exerce uma função dentro da igreja, dentro do templo, dentro da comunidade. Alguém que fala de Deus, alguém que segue as leis de Deus, alguém que teoricamente está disposto ou deve estar disposto a amar e socorrer o próximo. Só que esse sacerdote passa direto, ele não ajuda. E depois Jesus traz mais uma figura interessante, que é a figura do levita. E esse também passa direto. O levita quem é? O levita também é um ajudante do sacerdote, ou seja, um levita também é uma pessoa que está a serviço de Deus, é uma pessoa que está a serviço de Deus na terra, mas também rapidamente prossegue viagem. E aí sim, por último, Jesus coloca nessa parábola, nessa história, um samaritano. Só para vocês entenderem aqui, a virada é que os samaritanos não se davam bem com o pessoal de Jerusalém. Existia uma grande rivalidade. Veja que interessante, foi justamente o samaritano quem ajudou esse homem de Jerusalém. Não foi o sacerdote, não foi o levita, mas foi o samaritano. O samaritano que não tinha, digamos assim, nenhuma responsabilidade. Por que eu digo nenhuma responsabilidade? Porque esses povos samaritanos e o pessoal de Jerusalém, eles se odiavam, na verdade. Então, Jesus traz basicamente esse inimigo, né? Que os doutores da lei que o interrogavam também tinham aversão. Então, Jesus traz justamente para a história a figura de um samaritano que passa, que tem, digamos assim, tudo para odiar e para não ajudar, mas é esse que se moveu de compaixão. Foi esse que teve compaixão. Foi esse que, mais uma vez aqui eu reforço, foi esse que olhou
para a dor do outro e se compadeceu, sentiu junto, cuidou de suas feridas, derramando óleo e vinho, e depois colocou em seu próprio animal. Enfim, o samaritano é justamente esse. E aí Jesus, então, diz assim para o doutor da lei: então, quem é o próximo? Quem é o próximo aí desse homem que foi assaltado? Quem é o próximo? É o sacerdote, que é um representante de Deus na terra? É um levita, que também é um representante de Deus na terra? Ou foi esse homem que usou de compaixão, de misericórdia? Aí no versículo 27 a 37, nós temos a resposta do doutor da lei, do legista. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai e também tu faze o mesmo. Então aqui mais uma vez, Jesus está mostrando como nós temos que fazer para ganhar a vida eterna. Que foi uma pergunta, uma provocação de um legista, um doutor da lei de sua época. Então aqui Jesus está, na verdade, implantando um modo de ser, um modo de viver, uma ética, um comportamento, um modelo de comportamento. Qual é esse modelo de comportamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, disse o doutor da lei. Mas Jesus enfatiza principalmente o quê? Jesus enfatiza principalmente a questão do faça, cumpra, haja desse modo. É a tua ação, a tua atitude que vai fazer a diferença. Quem é meu próximo? É a pessoa que está em minha frente, independente de quem seja, e eu posso ajudar. Tá aí, galera, muito bonita essa passagem. É uma passagem que eu gosto muito e vejo como Jesus foi radical. Radical aqui no sentido original da palavra. Radical significa ir às raízes. Jesus foi a raiz do problema aqui. Quem é meu próximo? É todo aquele que está diante de mim, que eu tenho que agir com misericórdia.